Olá pessoal, vamos falar hoje sobre os embargos de declaração. Os embargos de declaração têm a natureza jurídica de recurso, um recurso que é oposto e endereçado ao próprio juízo que proferiu uma determinada decisão lato sensu, seja ela sentença, decisão interlocutória, menos de despacho, porque despacho não cabe nenhum recurso conforme está no Código de Processo Civil. Os embargos de declaração teve a sua contribuição, mais precisamente, no direito português. E no direito brasileiro, especificamente no Código de Processo Civil de 1939, que foi positivada a regra dos embargos de declaração. Seguiu no Código de 1973, onde também estava positivada regras de procedimento para oposição, cabimento dos embargos de declaração. No atual Código de Processo Civil, vigente em 2016, temos a regra no artigo 1022, incisos 1, 2 e 3, sendo que a diferença do Código de 73 e o atual é que no atual existe a regra do inciso 3 do artigo 1022, que é justamente o erro material, que o juízo pode corrigir. Então, seguindo essa linha de raciocínio, os embargos de declaração, por sua natureza de recurso, como falei, ele pode ser oposto face às decisões lato sensu, sejam elas decisões terminativas ou decisão interlocutória. Portanto, cabe embargos de declaração, mesmo não sendo sentença. E quando houver um erro material, também podem ser opostos embargos de declaração. Portanto, a natureza jurídica, hoje, no entendimento uníssono da doutrina e jurisprudência, é que é recurso, inclusive na regra lá do Código de Processo Civil, quando o legislador fala em quais os recursos que serão interpostos ou opostos, no caso opostos, embargos de declaração. Lá existe no Código de Processo Civil todos os cabimentos e todos os recursos possíveis no nosso ordenamento jurídico processual. Portanto, os embargos de declaração, eles têm a natureza de recurso. Quanto à questão que eu coloquei nos stories de que os embargos de declaração teriam com uma repercussão, ou seja, uma repercussão e uma contribuição, melhor dizendo, do direito romano, aqui a resposta é sim, mas depende, e não também depende, ou seja, da argumentação do intérprete ou do estudioso do direito. Se formos argumentar que sim, vamos dizer que, embora no direito romano não se admitia o juízo de retratação, ou seja, quando o juiz julgava, ele não era mais juiz, ele cumpria o seu ofício jurisdicional. Como o embargo de declaração ele é recebido pelo próprio juízo ou juiz, então lá em Roma
o entendimento na maioria da doutrina é de que não houve contribuição no direito romano. Portanto, esse seria uma das respostas. Outra que não, ou que sim, no sentido de que sim, porque mesmo não tendo o juízo de retratação no direito romano, de qualquer forma, a interpretação lá se deu, o início dessa interpretação, para chegarmos à conclusão de que os embargos de declaração têm a natureza jurídica de recurso. Vê se vocês estão compreendendo. A questão lá em Roma é de que o juiz cumpria o ofício jurisdicional proferindo uma decisão, lato sensu, seja ela sentença, decisão interlocutória. Ele lá não era mais juiz, né? Seguindo direito canônico, direito alemão, também não houve essa contribuição pelos estudos, né, que fizemos ao longo do tempo. Agora, no nosso direito positivo, os embargos de declaração, eles foram positivados a partir do Código de 1939, o Código de Processo Civil de 1939, né, como eu falei. E especificamente os embargos de declaração, positivados a partir de 1939, seguiu no Código de Liebman de 1973, e hoje a regra contida lá no artigo 1022, incisos 1, 2 e 3. Né? Mas lá também o cabimento dos embargos de declaração, se o intérprete, o juiz, deixar de fundamentar conforme as regras do artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Também cabe embargo de declaração. Embora o STJ até então interpretou de que o juiz pode deixar de apreciar as argumentações. Embora também o STF já se pronunciou, como já falei aqui, o ministro Marco Aurélio, no caso do processo mais antigo do Brasil, que é o da Princesa Isabel, que durou mais de 250 anos, em que já transitou em julgado. Transitou em julgado, né? Então lá o ministro Marco Aurélio entendeu no Supremo Tribunal Federal de que o juízo tem que decidir, fundamentar, enfrentar todas as causas de pedido que tenha no processo. Portanto, eu entendo que o artigo 489, parágrafo 1º, se não for cumprida a regra, caberá esse recurso ao qual nós estamos aqui conversando e, de certa forma, comentando, os embargos de declaração. Portanto, embargos de declaração cabe, que tiver nas regras, na regra do artigo 1022, inciso 1, 2 e 3, né? Quando houver omissão, obscuridade, contradição e o erro material. E mais, se o juízo não cumprir a regra do artigo 489, parágrafo 1º do CPC. A quem chegou até aqui, ou quem uma hora chega, quem salvou esse vídeo, de qualquer forma, ou assistiu até metade, só no início, não importa. O que importa é fomentar a compreensão de vocês todos para o estudo do processo. Portanto, muito obrigado a vocês e bons estudos, e
continuem com boa saúde e procurem sempre o diálogo, né? E também que vocês tenham, respeitando sempre as decisões contrárias, o contraditório, né? Das argumentações, e sempre fundamentando um sim ou não. No caso, como eu falei aqui, só para complementar nos stories, o direito romano, na minha opinião, sim, desde que fundamentado da forma como eu falei, ou de uma outra forma, mas fundamentado o sim, ou não, dizendo que não contribuiu o direito romano porque lá não se admitia o júri de retratação e o juízo ou juiz, quando proferiu uma decisão, ele não mais era juiz. Né? Portanto, muito obrigado a todos vocês por assistirem até aqui esse vídeo, de certa forma longo, mas necessário para explicar essa questão dos embargos de declaração. Muito obrigado e tenham a todos bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço.